Tá iniciando a gravação, então o que nós propomos para a data... Espera aí que eu tenho que desligar aqui. O que nós propomos para a data de hoje, né, e nas datas seguintes, é discutir alguns tópicos, né, alguns temas, alguns conceitos que são importantes na prática do dia a dia aí do professor. Então eu espero aí que vocês também tragam contribuições da vivência, da prática, né, dos resultados que tenham alcançado aí no dia a dia, nas aulas, né, que o pessoal está fazendo. Na semana passada eu acompanhei algumas aulas, né, algumas regências de classe. Essa semana não consegui ir hoje nenhuma, mas a minha proposta é continuar indo, né, nas semanas seguintes, e provavelmente amanhã à tarde eu estarei lá na sua escola, Paulo. Ok. Então tá. Eu vou colocar aqui, vou tentar colocar aqui o modo de apresentação, que eu fiz uma montagem para a gente discutir os conceitos principais. E aí, se vocês quiserem pausar para falar alguma coisa, né, eu vou perguntando e vocês vão falando, tá? Primeiro, antes de colocar a apresentação, só um instante aqui que eu vou precisar ligar o ar-condicionado, que tá ficando calor aqui. A primeira questão... Cadê a tela? A primeira questão que eu quero colocar aqui para vocês, em relação ao tema de hoje, que é sobre taxonomia de Brown, alguns falam taxonomia de Bloom, né? Então vai depender da língua, do domínio da língua estrangeira, né, para falar, mas o comum é taxonomia de Bloom. Então, a respeito desse tema, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui para vocês é ver o que vocês têm de conhecimento, né, de vivência a respeito, né, começando pelos residentes e depois pelos professores. Do que tem de conhecimento em relação a essa taxonomia, em que momento tomaram conhecimento, né, na formação, como foi a sua utilização, né? Tentar fazer vamos dizer assim, recordar, né, do que vocês têm de conhecimento a respeito, até o momento que a gente propôs fazer a discussão do material e vocês leram, né, esse texto ou uma outra referência que vocês tenham encontrado. E aí quero ouvir dos alunos, né, qual é o conhecimento que eles têm, do que é essa taxonomia de Bloom, né, da sua importância, do seu significado, da relação com a vivência na escola. Quem pode falar alguma coisa? Ou dizer simplesmente, nunca ouvi falar, não conheço, não sei como é que é, nem sei como é que eu vou utilizar. Pode falar isso também. Boa noite, professora. Boa noite, Vandir. Bem sincero, por esse nome eu nunca ouvi. Pode ser que tenha ouvido de uma outra maneira, mas eu não me recordo de ter visto algo sobre isso. Tá certo. Mais alguém para falar? Podem confirmar. Se a voz do Vandir é a voz de todos, podem dizer. Dos residentes, dos alunos. No meu caso, a voz dele é minha voz também, professor, porque eu nunca tinha ouvido falar. Ótimo. No meu caso também, a voz do Vandir é a minha voz também. Nunca tinha ouvido falar. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, eu acabei de entrar. Vocês estão falando sobre... taxonomia de Bloom. Isso, o professor Bruno, ele apresentou pra gente a taxonomia, as classificações, pontuação de cada coisa para desenvolver atividades. Tô saindo do trabalho agora, então não dá para falar muito.
Tudo bem. Então, a turma do professor Bruno foi que trouxe essa proposta, né, de ampliar a discussão sobre a taxonomia de Bloom. Pelo visto, né, praticamente não há muita base, né, de conhecimento preliminar que vocês tenham tido anterior a essa proposta de discussão, mas é que eu estou colocando é para vocês dizerem, expressarem o que vocês têm de conhecimento, até de outra formação, se tiver esse conhecimento da taxonomia de Bloom, para passar aqui para a gente ter uma prévia, né, um diagnóstico do que vocês têm de conhecimento. Então, a maioria, né, pelo que eu vejo, não tem essa leitura, não tem essa referência, desconhece, a não ser que tenha um outro termo para ser utilizado, mas eu vou depois dizer um outro termo. O que seria, né? Tem mais alguém aí para colocar a sua opinião do que entende por taxonomia de Bloom? Boa noite. Boa Miriam. noite. Tudo bem, Miriam? Tudo. Então, nós estamos falando aqui, primeira coisa, né, é saber o que vocês têm de conhecimento a respeito da taxonomia de Bloom. Bom, para facilitar mais ou menos o que estou querendo dizer, né, para ser mais simples, né, pode falar, Miriam. Eu assisti alguns vídeos, li aqueles textos, eu entendi que é uma forma do professor saber se o conteúdo que ele está passando em sala de aula, se o aluno está absorvendo o conteúdo que ele está passando em sala de aula. Mas, para isso, a gente precisa aplicar alguma avaliação para saber se ele conseguiu entender o conteúdo. Entendi mais ou menos assim. Tá bom, Miriam. Isso foi baseado no que você investigou agora, né? Para a gente fazer o debate, correto? Sim, desde que do mês passado o professor passou uns textos, né? Mandou a gente estudar, falou sobre isso, então foi o primeiro contato que eu tive também com essa forma de avaliação, de aprendizado. Ótimo. Geralmente, quando o professor elabora um plano de aula ou plano bimestral, é preciso utilizar, né, um sistema de organização da construção do conhecimento. Então, tem que definir do mais simples para o mais complexo. Então, basicamente, né, quando você está elaborando um plano, fazendo um planejamento, o que vai ser pensado, né, de como você vai abordar o assunto com o aluno. Então, você começa a partir de uma base que ele já tem de conhecimento para começar a construção, né, desse conhecimento. Então, pelo menos partindo daquele conhecimento que ele já tem, conhecimento prévio, né, que seria recordar, né, tudo que ele tem a respeito do assunto. Daí em diante, né, você pode evoluir nessa construção desse conhecimento, desenvolvendo estratégias de desenvolvimento da aula, né, seguindo uma metodologia. Então, para isso, você tem que definir quais são os objetivos da aula. Então, para a construção de um plano, você trabalha em cima de objetivos. E esses objetivos, eles têm que seguir também essa ordem, né, do simples ao mais complexo. Então, essa organização do simples ao mais complexo, ele tem que aparecer na parte do objetivo, né, do desenvolvimento do objetivo da aula, e também da metodologia como você vai trabalhar, né? Depois, né, na avaliação, você vai também fazer, né, a aplicação de todos os recursos a partir dos objetivos que você estabeleceu para o desenvolvimento da avaliação. Então, é um instrumento muito importante. Por quê? E por que ele foi construído? Então, tem que pensar em toda essa questão, né? Qual a origem da taxonomia de Bloom? Por que foi feito? Por que foi elaborado? Né? Houve necessidade de revisão, né? de remodelar alguma coisa? E por que isso é muito importante? Bom, quando a gente traz essa necessidade de discutir a taxonomia de Bloom, é importante destacar que na BNCC a gente vê a utilização dessa taxonomia, tá?
Por quê? Porque é importante que todos, né, em todo o país, né, dentro da BNCC, desenvolva uma forma organizada, né, no andamento de cada nível, de cada série. Então, não tem como você trabalhar, né, os conteúdos de forma desorganizada. Então, eu vou começar a trabalhar com conteúdos mais complexos, depois com os conteúdos mais simples. Não, você tem que sistematizar isso. Então, a própria elaboração da BNCC segue essa referência da taxonomia de Bloom. Então, é por isso, né, que o professor Bruno traz essa temática para discutir, e eu peço para ele dar algumas palavras iniciais para eu fazer uma apresentação aqui, que eu montei um esquema, né, em PowerPoint, para ficar mais fácil de vocês acompanharem o raciocínio. Professor Bruno, poderia trazer assim de forma bem simplificada o que é essa taxonomia, do que você trabalhou com seus alunos e o que é importante para que eles façam o entendimento da taxonomia para a construção do plano? Olá, gente, boa noite. Eu quero pedir mil desculpas para vocês. Eu estou fazendo aqui, correndo atrás de planejamento. Na verdade, o planejamento está pronto. Eu até terminei ele, por isso eu cheguei atrasado. Sem problema. Eu estava lançando nota aqui, enfim. Mas eu terminei ele ontem exatamente para dialogar com vocês sobre isso, né? O nosso planejamento aqui na Escola Heliodoro, eu não sei aí, Paulo, vamos depois até trocar figurinhas sobre isso, mas o nosso planejamento aqui, ele está incluso duas partes que estão relacionadas com a taxonomia de Bloom, né? Deixa eu até abrir aqui, eu estava com ele aqui aberto, vamos lá. Que são os objetivos, aí sim, né? A utilização dos verbos concatenados com as ações que se pretende, e bem como a professora Márcia trouxe, é uma espécie de hierarquização, tá? Assim, a taxonomia de Bloom, ela parte da premissa de uma sistematização hierárquica, desde da característica e da especificidade de cada aluno, como a professora Márcia traz, mas ela também serve como um processo generalista, no sentido de trazer, dependendo do conhecimento prévio do aluno, até do processo de construção mesmo desse ensino-aprendizagem, que não se dá necessariamente na escola, e a gente também precisa repensar e discutir sobre isso, através dos verbos, né, em especial das ações, né? A taxonomia de Bloom, eu gosto muito dela porque ela é muito afirmativa, ela tem um tom de ação. Como que eu desenvolvi isso com o pessoal aqui do Heliodoro? A primeira coisa é colocar lá uma figura, vou trazer aqui para vocês aqui, deixa eu projetar aqui. Posso? Pode, Márcia? fique à vontade. Tá, então vamos lá, deixa eu abrir aqui cadê? O Drive, cadê você aqui? Tá aqui. Tá, beleza. Agora, eu tenho dificuldade com isso. Vamos lá. Deixa eu projetar. O que eu vou projetar aqui? Isso. Tá projetando aí, pessoal? Tá, bem, né? É isso. Então o que a gente tem aqui? O item memorizar, tá? O verbo, então, memorizar, a característica ou ação memorizar, ela é considerada básica. Tá? E aí que entra uma grande questão. Por quê? Porque a gente, na área de humanas, então, acho que quando o professor de história viu isso, teve contato com a taxonomia de Bloom, ele foi a loucura. Porque, gente, no processo de formação que nós temos, essa palavra memorizar, ela é escrachada de modo geral, né? Não se pode memorizar. O que é um aluno memorizar? O que é isso? Quando ele memoriza, ele não se aprende. Aí eu quero até abrir aqui, porque normalmente se tem essa característica. O aluno que memoriza não aprende. Pelo contrário, esse é o elemento básico. E aqui a gente tem que entender como hierarquia. Portanto, o memorizar é o primeiro degrau para se chegar no último, que é criar. Então, por exemplo, numa abordagem que a gente traz em formato de exercício, em formato de oficina, em formato de atividade lúdica,
Se essa abordagem ela tem um conceito memorizar, compreender, até aplicar alguns verbos aqui para a gente também entender como básico, como características e como ações básicas. E aí esse é um ponto muito importante. O que é que está sendo avaliado dentro da educação básica? Básico. Os nossos alunos do ensino fundamental e ensino médio, inclusive, eu não estou com a pesquisa aqui, tá? Porque eu também trabalho na rede privada e a gente também trabalha com índices de aprovação em vestibular e exame nacional do ensino médio. Eu estava lendo um artigo aqui que demonstra, através da taxonomia de Bloom, com esses degraus, eu gosto muito de usar esse termo, através desses degraus, é possível que o aluno, eu vou dialogar com ingressos recentes, né? É possível que o aluno contabilize 800 pontos. Vocês não estão escutando diferente. 800 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio. Assim, claro, é passível de diálogo sobre isso, mas é isso que eu estou falando. O Exame Nacional do Ensino Médio, com as problemáticas que presente, essas especificidades regionais, um sistema de avaliação que cria para dentro do contexto do Brasil, enfim, de uma série de educações que nós temos aqui, mas ainda assim, o básico, portanto, dentro dessa relação, o aluno tem a possibilidade de ir muito bem. E aí eu não preciso conversar com vocês, né? 800 pontos pode escolher uma boa parte de cursos. Tomara que o aluno, quando identifique isso, ele escolha geografia, porque tem um nível de qualificação alto. Mas é sobre isso, a taxonomia de Bloom é sobre escada, de modo geral, é sobre caminhar ao passo. Por exemplo, que um aluno que, numa atividade avaliativa, e a gente está discutindo isso aqui no terceiro bimestre já na Escola Eleodoro, no período vespertino. Eu vou pedir para os meus alunos, para os estagiários, criarem uma questão de prova. Eu vou utilizar, a gente vai dialogar sobre a questão de prova que eles criarem dentro da avaliação. Então, por exemplo, o aluno coloca lá identificar. Conteúdo do 8º ano. Identificar. Identificar o quê? Identificar as sierras, né, os planaltos ou as feições de planalto existentes dentro do território mexicano. O que eu estou pedindo para ele? Professor, mas isso é muito difícil. Por quê? Porque ele tem que memorizar. Mas o memorizar é básico. E ao identificar, ele já memorizou. Que ao lado oeste, portanto, na parte ocidental, eu tenho a Sierra Madre Ocidental. E na parte leste, que é a parte oriental, eu tenho a Sierra Madre Oriental. Tá vendo? Isso aqui é uma questão de prova. Isso aqui é identificar. Isso aqui é um verbo dentro da taxonomia de Bloom, na concepção, na ação de memorizar. Se eu pedir para que esse aluno, por exemplo, invente algo, isso aqui é um nível muito alto. Professor, o senhor está dizendo que ele não vai conseguir fazer isso? Não, eu não estou dizendo que ele não vai conseguir isso. Eu estou dizendo que para ele inventar, ele tem que citar, converter, classificar, investigar, explicar, até chegar nesse ponto. Então nós estamos falando de um processo evolutivo. Nós estamos falando de um caminhar que adequadamente, sim, a gente consegue trazer para o nosso aluno, né, essa possibilidade. Então, acho que a taxonomia de Bloom ela é uma sistematização que merece ser mais estudada, porque a aplicabilidade dela, principalmente no que diz respeito, e aí a Márcia cita muito bem, no planejamento, ela é extremamente válida. Obrigada, professor Bruno. Inclusive, essa apresentação que você coloca aí é uma das apresentações que eu também aponto, né, que é um ponto de partida, né, que você pode construir o seu planejamento utilizando essas referências. Existem mais, né? Se você pesquisar, perfeito, existem mais verbos. Inclusive, o próprio livro, né, sobre a taxonomia de Bloom, eu não encontrei traduzido, mas tem em inglês, tá? Então, quem tiver interesse, né, em aprofundar e querer entender um pouco mais sobre a taxonomia, é só me pedir que eu mando em PDF esse livro, tá? Bom, vamos ver aqui se eu... Pode fechar a sua apresentação, Bruno, que eu vou abrir aqui agora. Paulo, você tem alguma consideração inicial antes de eu começar aqui?
Pelo menos para reforçar o que o Bruno falou? Então, Márcia, é isso mesmo, né? Eu confesso que... Tá me ouvindo? Sim. Tá, né? Eu confesso que eu não costumo me preocupar muito com essa denominação, né? Do tipo de taxonomia que está se utilizando e tal. Não costumo seguir muito isso. Até porque depois que a gente começou com os roteiros, né? Essa questão dos objetivos de aprendizagem, a gente nem tem falado mais, né? Até porque ultimamente a gente trabalha mais com aquela questão da habilidade, né? Identificar primeiro a habilidade que se pretende trabalhar e para que o aluno consiga desenvolver determinada habilidade. E aí no nosso planejamento não tem aparecido essa questão dos objetivos, né? Com os meus residentes ali da Barão, eu ainda não trabalhei esse tipo de planejamento com eles, né? Pretendo ainda, até porque eu havia apenas comentado com eles que na iniciativa privada, geralmente quando se pede plano de aula, né? Plano de ensino, plano de aula, o que geralmente é entregue é esse planejamento mesmo aí tradicional, que é o que a gente está acostumado, que é o que a gente aprende, inclusive, na academia, né? Ótimo. Mas que aqui no governo de Mato Grosso vem se utilizando a ideia de roteiro, isso já acho que desde o ano passado, ano retrasado, né? Depois da pandemia veio muito essa questão do roteiro. Mas que, em linhas gerais, vai pedir, né? Qual que é o objeto de aprendizagem, né? Tem uma hora lá, tem uma coluna lá que pergunta o que é para pesquisar. Então, é quando você entra com os conteúdos mesmo em si, né? O que seria ali o procedimentos metodológicos, é quando eu coloco quais são os passos que eu vou utilizar na minha aula, né? Abertura da aula, que páginas que vão ser trabalhadas, que estratégias vão ser utilizadas. Então é isso, né? Eu acho bem interessante, sim, essa questão da taxonomia de Bloom, né? E penso que a gente tem que conhecer um pouco mais ela para a gente poder falar, pelo menos teoricamente, né? Mas é bem interessante, sim. Obrigada, Paulo. Então, eu vou aqui, sem mais delongas, né, abrir a apresentação, tá? Só um instante. Cadê? Poxa. Estão conseguindo ver aí? Alguém dá um retorno. Não. Estava, mas saiu, professora. Oxe, Teve uma hora que você colocou. Isso, saiu. eu entrei em outra coisa aqui. Deixa eu abrir de novo. Abriu? Não. Não. Ainda não. Deixa eu abrir de novo lá no compartilhamento. É que tem um monte de tela aberta e atrapalha. Tela cheia. Vamos ver se dá certo agora. E agora? Isso, agora. Isso. Aparecendo agora. Alguém chamou aí, permitiu. Deixa eu voltar lá. Aí. Então, tá tudo ok agora?
Sim, ok. Só não está aparecendo a Márcia, né? Se vocês não estiverem ouvindo, é só me falar. E não estiver vendo também, tá bom? Ok. Tá ok, professor. Vou pôr no modo tela cheia para ver se fica melhor para vocês enxergarem. E agora? Assim tá melhor Ok. ou antes? Tá melhor. Melhor. Tá aparecendo somente a tela do PowerPoint ou tem outra informação? Só a tela do PowerPoint. Ok, então aqui na primeira página eu achei interessante que a gente buscasse essa referência, né, da origem do termo, que no próprio texto ele também traz essa proposta, né, de dizer o que é taxonomia, e é importante saber o significado dela, né, de origem, né, de taxi, ordenação, e nomos, sistema, norma. Então, é uma forma de classificação, é um sistema de classificação, e que tem 3 características principais: cumulatividade, hierarquia e eixo comum. Então, vamos entender o que cada um desses termos, né, dessas 3 características, refere-se à taxonomia. A primeira, de cumulatividade, ela tem aí, mostra, né, uma forma de classificação que abrange as categorias precedentes. Hierarquia seria uma forma de sistema de classificação em que uma categoria superior às que precedem, inferior às que lhe sucedem. É o que o Bruno falou, né? Tem um sistema de hierarquia, o que vem antes e o que vem depois. E eixo comum, né? Que é a propriedade que uma taxonomia possui de ter um traço em comum a todas as categorias que a integram. Então, seguindo a taxonomia de Bloom, né, existe essa orientação, né, de ter uma referência, um parâmetro, né, para poder construir, né, cada uma dos termos, né, de classificação. Aí o significado, né, dentro da taxonomia de Bloom, né, foi como definido como taxonomia dos objetivos educacionais. Alguns falam taxonomia de Bloom. Ninguém sabe o que é isso, mas quando você fala taxonomia dos objetivos educacionais, já existe assim mais facilidade de entender que está se referindo a objetivos educacionais. Basicamente é isso, né? Mas entender como está a organização desses objetivos educacionais é o que vamos ver aqui, tá? Então, ela segue, né, uma organização dos processos de ensino-aprendizagem e dos seus objetivos em uma estrutura hierárquica. E essa construção começou lá no século passado, em 1956, liderado pelo Benjamin Bloom. Daí o nome Bloom, né, do psicólogo e educador que organizou aí junto com uma equipe multidisciplinar para a construção dessa proposta, né, de sistematização do processo de ensino-aprendizagem. E essa questão da hierarquia, né, que a gente vê aí apresentada, envolve a divisão dos objetivos de aprendizado em 3 domínios. Então, estão vendo aí que como seria essa construção hierárquica da taxonomia, envolvendo o domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. O cognitivo é o que foi mais trabalhado, né, dentre eles, dentro da taxonomia de Bloom, né? Então, cada um desses objetivos tem uma classificação por uma pirâmide prévia, né, que previa diferentes níveis de aprendizado. Só que isso foi mudado. Em 2001, né, aconteceu aí uma necessidade de mudança em relação às metodologias de ensino na educação. Então, por conta de todas essas mudanças, ocorreu a necessidade de adequar a taxonomia. E aí, trocando aí de forma mais prática, substituindo substantivos por verbos no domínio cognitivo. E incluindo também a dimensão do conhecimento. Então, é importante também fazer o acréscimo, né? Além desses domínios, incluir a dimensão do conhecimento. Em 2009, ocorreu uma outra mudança, só que no sentido de ser
de forma mais aplicável no formato digital, considerando o ensino à distância. Então, teve uma atualização aí, né, para quem quiser aprofundar, buscar a respeito, né, importante também, porque nós, na educação básica, no ensino médio, no ensino fundamental, também utilizamos alguns termos, né, que envolvem o formato digital, né, de ações, de verbos, que também podem ser utilizados no desenvolvimento do plano de aula, né? Até aqui alguma questão? Aqui é só uma base, né, do que é a taxonomia. Perfeito, Marta. Ok. Do que é a taxonomia, só para vocês terem uma ideia de como surgiu, né, e por que isso tornou-se importante, que é o que a gente vai ver aí. Bom, o próximo slide é mostrar sobre esses grandes domínios, né, da taxonomia de Bloom. O primeiro que a gente vê aí, que é o que a gente destaca como mais trabalhado, né, envolve categoria conhecimento, compreensão, análise, síntese e avaliação. O domínio afetivo envolve receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização. E o domínio psicomotor, manipulação, articulação e naturalização. Mas por que é importante saber cada um desses domínios? Porque são os domínios que são responsáveis pela construção do processo de aprendizagem do aluno. Então, para desenvolver o ensino, a gente tem que trabalhar em cima desses domínios. Então, o domínio cognitivo é a parte do aprendizado de conteúdo que o aluno vai trabalhar, né? Então, envolve aí as etapas de aquisição do conhecimento, do desenvolvimento intelectual e de construção de novas competências e habilidades. Também insere-se nessa construção do processo de aprendizagem, né, de ensino e aprendizagem, porque para a construção da aprendizagem tem que ter a forma de ensinar, né? Então, para a construção do domínio afetivo, né, está mais relacionado à postura, né, a sentimentos. E se vocês observarem, né, quando a gente está falando desses domínios, eu acredito que vocês estão remetendo à BNCC. Se vocês observarem o que a BNCC coloca como habilidades e competências, elas vão abranger esses domínios também, tá? Então, envolve tudo aquilo, domínio afetivo, envolve tudo aquilo que se liga ao desenvolvimento emocional, né? Que pode envolver comportamento, valores, emoções. E o domínio psicomotor seria a parte física e sensorial do aprendizado, né? São ações que ele pode desenvolver aí. Então, para vocês verem, para efeito de comparação, né? Como essa taxonomia sofreu mudanças, né? Da primeira versão para a segunda versão, depois de quase 50 anos, né, em 2001, ela estava assim, né? Não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas a forma de organização da taxonomia original parte, né, aqui do pensamento de ordem inferior, do conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, até a construção do pensamento de ordem superior. Na taxonomia revisada, houve algumas modificações. Se vocês olharem, né, alguns termos, aliás, todos eles passaram para um verbo no infinitivo. Tem essa diferença, começa por aí. E os termos tiveram uma outra linguagem para se representar a taxonomia mais, de forma mais superior, né, do que a anterior. Então, algumas se equivalem. Por exemplo, né, tem equivalência. Né? No caso, o único que a gente consegue observar aqui, que o criar, que é o que aparece na taxonomia revisada, ela não estava aparecendo aqui na taxonomia original. Então, esse último estágio de criação é o que teve maior evolução dentro da taxonomia de Bloom. E é o que a gente também observa na BNCC, né? Indica, dentro do desenvolvimento das habilidades e competências, indica o exercício da criação também, tá? Mas é um estágio muito mais avançado, muito mais evoluído,
que se não tiver toda a construção da base dessa pirâmide, até chegar, né, ao momento da criação, não se alcança a aprendizagem. Então, essa é a proposta. Então, não basta apenas o professor dar conteúdo, né? Eu vou desenvolver, né, um processo de ensino-aprendizagem que eu vou dar o conteúdo para o aluno para ele decorar, né, como o professor Bruno estava dizendo. Não é só isso, temos que partir daí, né, e avançar nesse sentido. Então, a construção do conhecimento precisa ser a base de tudo, né, e segue para um processo de compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Num grau numa renovação, né, na taxonomia, a gente observa aqui que é lembrar. O que seria o lembrar? A gente vai ver aí cada uma dessas partes, né, mais à frente. Compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Os próprios verbos dão seu significado. Lembrar é recordar, ver o que ele aprendeu no ano anterior, né? Depois, ver o processo de compreensão do conhecimento que está sendo trabalhado, colocar em prática, fazer a sua aplicação, analisar no sentido de comparar, né, diversos significados, avaliar e, por fim, criar. Então, isso aqui, vamos dizer assim, é o esqueleto da taxonomia de Bloom. Para que serve tudo isso, né? A gente fica se perguntando. Então, a gente já viu que tem os verbos da taxonomia de Bloom, são esses, são os básicos, né? A partir deles existem vários outros verbos, é o que a gente vai ver lá na frente. Então, primeiro a gente precisa entender da sua importância, né? Para que serve? Então, ela tem essa finalidade aí de auxiliar a identificação e a declaração dos objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo, né? Que engloba a aquisição de conhecimento, competências e atitudes, né? Para facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem. Então, sem a utilização de uma taxonomia, o professor, né, ou ele segue, que nem agora, né, que o professor João Paulo diz, segue um roteiro, mas ele já vem construído, então o professor teria apenas que aplicar. Então, ele já vem com essa proposta, né, muitas vezes com algumas falhas, com algumas, né, alguns vazios que precisam ser vistos pelo professor para ele complementar alguma informação que está faltando aí nesse processo de planejamento do processo de ensino e aprendizagem. Também, qual que é o outro objetivo da taxonomia? Promover o desenvolvimento de uma formação mais completa para os alunos, né? Então, que eles tenham esse papel ativo no próprio aprendizado. Então, para construir isso, temos que saber como utilizar a taxonomia, né? Então, essencial para a construção do plano de aula. Então, antes de a gente trazer um novo conteúdo, ele precisa saber reconhecer, analisar, aplicar e avaliar a informação anterior. Então, sem assimilação do que ele aprendeu anteriormente, ele não consegue dar seguimento ao aprendizado. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente vê na educação básica, né, de dar essa contribuição, né, dentro do desenvolvimento do conteúdo, dele já ter um conhecimento prévio para a gente poder avançar, né? Então, é isso que traz aí uma série de necessidade de buscar outros caminhos para desenvolver, né, o ensino e aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o aluno já vem com uma dificuldade de leitura, dificuldade na escrita, né, alfabetização incompleta, e isso é um ato falho que a gente não consegue avançar, né, no processo de construção do conhecimento, né, que ele não consegue reconhecer, não consegue analisar, aplicar, avaliar o que ele aprendeu anteriormente. Mas é possível fazer um trabalho individual com esse aluno no sentido de promover essa construção, né, com toda a dificuldade que existe. Os verbos, né, que foram utilizados aí na classificação original, que eu mostrei lá na pirâmide, né, do conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, estão aqui. Então, aí vocês deem uma lida, né, em cada um deles para verem, né,
eles têm importância ainda, são úteis, né, mas precisam ser atualizados. Então, lá na frente, então eu vou pular esses daqui, porque é o que existia na classificação original, tá? Nós vamos falar com mais propriedade da atual, né, da versão atualizada, tá? Aqui, ó, revisada, que é a segunda pirâmide. Por que eu vou chamar a atenção nessa proposta? Porque é seguindo essa nova proposta é que a gente vê e enxerga como a BNCC estabelece, né, a construção das habilidades e competências. Então, nessa taxonomia revisada, a gente vê cada fase tem um verbo, né, um verbo de ação. Quais foram que a gente viu lá na pirâmide? Voltando nela, só para contextualizar. São lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, esses são os verbos da taxonomia revisada. Então, a gente vai começar a partir daqui, tá? Mas por que a gente viu a taxonomia original? Para saber de onde surgiu essa revisada, tá? Mas a gente vai chamar a atenção nessa daqui. O que seria cada uma delas, né? Então, são aspectos do conhecimento, né? E também considera-se os aspectos cognitivos da aprendizagem que o aluno adquire. Quais são os principais verbos? São 6. Lembrar, então, é o que o Bruno falou. Primeira coisa pode repetir e memorizar conceitos. Então, tem que ter essa fase da repetição e da memorização nessa proposta original. Aliás, revisada, desculpa. Dentro do contexto do entender, né? Então, na sequência, então, olha só, é uma fase. Então, a primeira fase é lembrar. A segunda fase em seguida, o aluno consegue explicar as ideias ou conceitos. Então, ele vai dizer ele vai definir o que são esses conceitos, por repetição, por memorização. Depois, ele vai ter que mostrar o que ele entendeu, né? Explicando. Numa próxima fase. Então, todas essas fases, elas têm que aparecer na construção do conhecimento, em cada momento que você vai propor um conteúdo novo. Tem que ser por etapa, né? E essas etapas vão avançando. Então, essa construção do entender, né, que vem logo depois de lembrar, ele vai explicar as ideias ou conceitos. A sequência, a aplicação, né, verbo aplicar. Aqui o aluno utiliza a teoria para resolver questões práticas, né? Então, aqui a gente remete, essa parte da aplicação, remete a metodologias ativas de situação-problema, de resolução de problema, que é o que a gente vai ver na próxima discussão, tá? Bom, feita a aplicação, na sequência ele vai fazer depois, né, o aluno pode fazer analisar. Ele pode conectar ideias, levantar hipóteses e conduzir experimentos. Então, é um estágio mais avançado da construção desse conhecimento, principalmente o aspecto cognitivo da aprendizagem. Sintetizar com o conhecimento adquirido, que ele já teve anteriormente, né, ou ele consegue criar argumentos para justificar e avaliar pontos de vista criados por ele mesmo ou por outros. Então, aqui ele consegue fazer um apanhado de todo o conhecimento que ele adquiriu. Às vezes o professor passa, né, o desenvolvimento de um determinado assunto e ele vai fazer comparações com outras versões a respeito. Isso é a construção do conhecimento do aluno. Então, é o aluno que tem que ter esse desenvolvimento e não o professor, que a gente pensa assim, quando está fazendo o plano, a gente está pensando no plano como se eu tenho que fazer. Não, o que o aluno será capaz de, né? Então, penúltimo passo é esse, de sintetizar. E como final, né? Por fim, o aluno cria uma proposta original depois de aprender, testar e validar a sua proposta. É complicado? Né? Mas a gente precisa exercitar. Então, acho importante que na prática que vocês estão vivenciando com a residência, possam colocar em prática todas essas etapas, né? Eu acho que é importante isso. Bom, aí mais à frente a gente vai ver outras questões que fazem parte, né, da construção do conhecimento, né? Começando pela dimensão do conhecimento. Então, essa dimensão do conhecimento, ela tem aí várias etapas. Vamos ver. Aqui não está querendo andar.
Andou. E aí, depois a gente vai ver como que a gente pode fazer uma tabela com a utilização, né, da organização da dimensão do conhecimento e do processo cognitivo. O que a gente viu aqui é da construção do processo cognitivo. Então, são esses 6 verbos aqui. Então, eles têm que aparecer lá na frente, na tabela. E aí, a outra dimensão do conhecimento, que também faz parte, né, e está no texto, os autores lá explicam, né, que são esses conhecimentos que devem aparecer vamos dizer assim, na tabela, na parte lateral, né, da construção da tabela, que eu vou mostrar logo a seguir. Mas é importante definir o que são cada um deles. Conhecimento factual, então aí seria conhecimento de terminologia, detalhes específicos de um determinado conteúdo, então tem que aparecer isso aí também. Conhecimento conceitual, ele faz referência ao conhecimento de classificação, princípios, generalizações e outros modelos gerais de um conteúdo. Conhecimento procedural seria que se relaciona ao conhecimento de habilidades específicas de uma determinada disciplina, além de suas técnicas e modos, ou seja, seriam os procedimentos, né? Até o próprio termo já diz. Então, tem que conhecer os procedimentos para a construção desse conhecimento. E o conhecimento metacognitivo. Então, aí já tem um avanço maior, né? Um conhecimento cognitivo real acerca de um conteúdo, além do seu próprio autoconhecimento. Então, você, além de ter o conhecimento, né, do conteúdo, você também avalia o seu conhecimento a respeito. O que você teve de aprendizado. Para simplificar, né, a gente tem aí, faltam 10 minutos aqui, mas vou terminar rápido. Essa é a tabelinha, fica mais fácil vocês enxergarem essa organização das dimensões do conhecimento e do processo cognitivo. Então, nós temos aí do lado esquerdo a dimensão do conhecimento, factual, conceitual, procedural e metacognitivo. E aí do lado direito, né, várias colunas utilizando as dimensões do processo cognitivo da versão atualizada da taxonomia de Bloom, começando por lembrar, seguindo entender, aplicar, analisar, sintetizar e criar. E quais são os verbos? Aqui são alguns exemplos, tem muitos outros, que dá para utilizar dentro dessa construção do planejamento, na definição dos objetivos, para poder desenvolver um determinado assunto. Tá? Então, do lembrar pode ser listar, descrever, tabular, ou um outro termo, né? No caso do metacognitivo, coloca uso apropriado, vai depender do conteúdo, né? E aí ver o que dá para trabalhar. Na dimensão do entender, resumir, interpretar, prever, executar. Aplicar, quais seriam os verbos? Classificar. E cada um deles estão diretamente ligados à dimensão do conhecimento. Então, cada um desses verbos tem alguma relação com a especificidade desse conhecimento. Até chegar no último estágio, né, que é o de criar, né, que tem combinação, combinar, planejar, compor, efetivar. Então, tem toda essa construção. Tá? Então, como que a gente vai aplicar essa taxonomia de Bloom? Né? Então é uma coisa assim complexa, né, mas que é preciso pensar na sua prática. Como é possível fazer isso na prática? Bom, ele tem que pensar, né, no plano de aula, nas atividades, né? Então, toda essa construção do preparo da aula, do desenvolvimento das atividades, né, para que ele desenvolva cada uma das habilidades dentro do seu nível de aprendizado, ele precisa utilizar a taxonomia de Bloom. Tá? Na hora de estruturar uma aula, ele também tem que responder 3 perguntas-chave. Então, isso vamos dizer assim, é mais fácil de entender, né? Como é que vai ficar, como é que a gente consegue colocar isso na prática? Então, são 3 perguntinhas básicas. Na hora de você fazer o plano, tem que levar em consideração o que o aluno precisa aprender, é a primeira, qual método de ensino será utilizado, é a segunda, e qual o objetivo de passar aquele conhecimento. Então, se a gente tem essa construção, fica mais fácil do aluno assimilar, porque aí você sabe qual é a ordem do raciocínio, do que ele precisa aprender. Às vezes você está lá trabalhando um determinado assunto, né, que precisa de um conhecimento preliminar sobre, por exemplo, falando sobre coordenadas, né, ele precisa saber a importância
sobre a organização dessas coordenadas, tem uma base disso aí, né? Então, ele já teve isso, né? Se ele estudou isso, então dá para trabalhar, mas se você não viu isso com ele, se ele não aprendeu, tem que retomar. Então, tem que ter uma organização da construção do conhecimento para ele poder assimilar no final, né? E ter a possibilidade de criação. E aí, alguns verbos, né, que o professor Bruno colocou aí, eu também deixei aqui para vocês todos, né, que podem estar relacionados a cada uma dos segmentos da taxonomia de Bloom, né, desde memorizar até criar, e aí cita vários outros verbos, né, de listar, de criar, né, então é importante vocês analisarem esses verbos na hora de utilizar no plano de aula. Tem vários modelos que estão aí na internet, que vocês podem procurar, e tem o próprio livro, né, que vai ajudar. E aí, qual a importância disso tudo? Né? Qual que é a vantagem, né, da taxonomia? Torna um aprendizado mais completo, principal ponto, né? Ajuda a planejar e a definir objetivos de aprendizagem, segundo ponto. Auxilia na escolha de ferramentas e estratégias pedagógicas. Então, se você tem, né, uma referência da taxonomia, isso tudo vai ajudar, né? Permite avaliar o aprendizado de forma contínua. Então, isso é muito importante, porque se há uma descontinuidade, tem que criar um elo de ligação que seja contínuo para ele poder desenvolver o aprendizado e ser avaliado. E a construção aí de diversas habilidades. Então, de forma bem resumida, né, o texto traz um exemplo, como é um artigo relacionado à engenharia, ele traz um exemplo da engenharia, de processos de vendas, né? Então é interessante vocês refletirem em cima da importância da taxonomia, né, e ver como isso pode ser aplicado na geografia, né? E aí eu espero que essa proposta aqui da discussão desse texto, a gente construa aí um entendimento inicial, tá? Vou fechar a apresentação e ver as considerações de vocês. Deu para ter uma ideia da taxonomia? Sim. Deixa eu sair aqui. Sim, professora. Conseguir, aos pouquinhos a gente vai se familiarizando e vai conseguindo entender melhor. E tem que ler, né? O que precisa ser... Ai, gente, eu não estou conseguindo fechar aqui. Parar, fechei. Então, eu fiz uma breve exposição, simplificando, né? De forma bem... Porque em uma hora a gente não consegue trabalhar com muita profundidade, mas eu já dei sinais, né, de quais são os caminhos que vocês podem seguir. Então, qual a referência vocês têm que buscar? Taxonomia de Bloom atualizada. E aí, eu até iria fazer uma demonstração aqui no final, mas não vai dar tempo, mas vocês procurarem, com base nesse trabalho que nós fizemos hoje, buscarem, né, como tarefa, buscarem na BNCC, vocês vão entrar lá no site, né, da BNCC, tem o site oficial, e lá você escolhe a disciplina Geografia, a turma que você está trabalhando, e observa lá todas as questões relacionadas a competências e habilidades que são trabalhadas, e vocês enxerguem, né, onde que está a taxonomia de Bloom dentro dessas habilidades e competências. Eu gostaria muito que vocês colocassem isso na sua prática, né, e na próxima discussão que nós vamos fazer, eu vou cobrar essa tarefinha de vocês. Tudo bem? Alguma questão? Eu vou deixar para vocês, então, gravado, e logo em seguida já ponho lá no grupo, tá bom? Eu gostaria de ouvir alguma fala, pelo menos um, para falar assim, professora, é isso. Pelo menos uma palavra-chave, o que deu para aproveitar aí de tudo? Vamos, gente. Agora é a hora do... Eu vou compartilhar também a apresentação. Em resumo, né? Qual a importância? Vocês enxergaram a importância da taxonomia, pelo menos? Que é o que eu fechei lá. Precisa ter a taxonomia, porque na hora que vocês vão construir, até para fazer um projeto de pesquisa, a pior coisa que existe é não saber qual verbo utilizar. Então tem que saber qual é a questão, qual é o tema,
quais são os verbos adequados, apropriados. Eu acho que é muito importante refletir sobre isso, da adequação e da apropriação de cada verbo, como ele se encaixa, qual o domínio do conhecimento que está sendo trabalhado, né, para poder colocar dentro do seu planejamento ou dentro do seu projeto de pesquisa, né, se a gente for pensar assim na definição desses objetivos, mas é outro assunto. Ok? Perfeito, Márcia. Então é só um pontapé inicial aí para vocês mergulharem, tá? Então a tarefinha tá bem lembrada. Eu vou deixar falado novamente que vocês devem procurar no site da BNCC, lá vocês abram, né, no site da BNCC, BNCC, e lá vocês têm a opção de marcar geografia, aí vai abrir uma planilha Excel, tá? É geografia e a turma, vocês têm que definir qual é o ano. Vou pedir para os professores ajudá-los, né, para orientar, a identificar essa taxonomia dentro da BNCC, tá bom? Isso, o Bruno já passou o link. E lá vocês, no final, vai abrir o Excel, e aí da turma que vocês estão trabalhando, vai abrir o Excel e vai mostrar lá quais são os conteúdos, as temáticas, as habilidades, competências. E o que eu quero que vocês enxerguem? O que a taxonomia está representando, como ela está representada dentro da BNCC. Fechou? Então tá bom. Próxima reunião? Boa noite, professora. Dia 10. Aqui é a Beatriz está falando. Sim, Beatriz. Na chamada que hoje estava eu, João Oliveira, né? E João Muniz e Larissa. Aí nós estamos saindo de um mesmo computador e vai começar a aula agora. Vou deixar gravado, e aí eles podem assistir novamente. Assistir, tá? Sim, é só para dizer que eles estavam participando aqui, só que eles estavam sem computador. Tudo bem. Então, eu agradeço a participação de todos, boa aula, bom final de noite. Um abraço. Tchau, Márcia. Boa tarde. Boa noite. Tchau.